Hoje a gente vai mergulhar numa trajetória fascinante, a da era nuclear. Pensa numa jornada que começa com a pura curiosidade científica sobre o átomo e de repente nos leva a um presente onde bilionários estão construindo verdadeiras fortalezas subterrâneas. Como foi que a humanidade saiu da descoberta para chegar à beira da autodestruição? É isso que vamos analisar agora. E para a gente entender a urgência desse assunto, é só ler este alerta. Isso aqui não é papo de livro de história, não. O perigo, segundo os especialistas que monitoram essa ameaça o tempo todo, é agora, é imediato. E pasmem, é maior do que foi em décadas. E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo do nosso tempo. De um lado, tem uma ameaça que é de todo mundo, simbolizada pelo relógio do juízo final. E quem cuida deles são os mesmos cientistas do alerta anterior, viu? Eles usam essa analogia da meia-noite como o apocalipse e, hoje, ele está mais perto da catástrofe do que nunca. Do outro lado, uma solução super individual, bem concreta, bunkers que chegam a custar centenas de milhões de dólares. Olha só esse número, é impressionante. Isso aqui representa o aumento nas buscas online pela palavra bunkers, desde 2020. Isso deixou de ser um interesse de um nicho específico, sabe? Virou um reflexo de uma ansiedade geral, que mostra como a percepção de risco mudou, e muito, nos últimos anos. Pois é, essa é a pergunta central que vai guiar a nossa análise. E para responder, não dá para ficar só no presente. A gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar lá para o comecinho de tudo, para o momento em que o gênio nuclear, digamos assim, saiu da garrafa e mudou o mundo para sempre. Então, nossa primeira parada é no laboratório. Bem antes de existirem bombas, de existir geopolítica nuclear, houve uma série de descobertas científicas que, em pouquíssimas décadas, simplesmente redefiniram o que a gente entendia do universo. O que é mais maluco de ver aqui nessa linha do tempo é a velocidade. Sério, em pouco mais de 40 anos, a ciência pulou da descoberta quase acidental da radioatividade, lá com o Becquerel, para o limiar da energia atômica. Cada passo foi construindo o caminho, sabe? Desde a ideia da estrutura do átomo do Rutherford até a descoberta do nêutron pelo Chadwick. Tudo preparou o terreno para o que viria a seguir. E aqui está o pulo do gato, a fissão nuclear. Ela é o motor de tudo. A ideia de que bombardear um único átomo podia liberar uma quantidade de energia gigantesca, prevista pela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, e ao mesmo tempo liberar mais nêutrons para repetir o processo, de novo e de novo. Isso abriu as portas tanto para a energia nuclear quanto para a arma mais destrutiva que a humanidade já conseguiu criar. Agora, a gente avança para o momento em que a ciência teórica virou uma arma de escala industrial. A Segunda Guerra Mundial criou o contexto, e aquela famosa carta do Einstein para o presidente Roosevelt foi o gatilho, o início da maior mobilização científica da história. Para ter uma noção da prioridade desse projeto, olhe o custo. Trazendo para valores de hoje, o projeto Manhattan custou algo em torno de 29 bilhões de dólares. Foi um investimento, assim, monumental, que refletia o medo de que a Alemanha nazista pudesse desenvolver a bomba primeiro. E não foi só um esforço de dinheiro, não. Mais de 130 mil pessoas trabalharam no projeto Manhattan. E o mais doido é que muitas nem sabiam qual era o objetivo final do trabalho delas. Foi uma operação logística e humana gigantesca, tudo conduzido no mais absoluto sigilo. E o resultado desse esforço colossal foram duas bombas, a Little Boy e a Fat Man. O único uso delas em combate, em agosto de 1945, teve um custo humano devastador. Só em Hiroshima, estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram na hora. Essa citação de um texto hindu antigo, dita pelo Oppenheimer logo depois do primeiro teste nuclear, captura perfeitamente o peso do que eles tinham criado. A partir daquele momento, a humanidade tinha, de forma inegável, o poder de se destruir por completo. A partir daquele ponto, o mundo nunca mais foi o mesmo. Vamos ver agora como essa invenção moldou as décadas seguintes e qual é o cenário global das potências nucleares hoje em dia. Durante a Guerra Fria, a paz foi mantida por um paradoxo bem aterrorizante, conhecido pela sigla MAD, de destruição mútua assegurada. A lógica era até simples. Ninguém ousaria atacar primeiro, porque a resposta seria inevitável e o resultado seria a aniquilação total dos dois lados. Era um equilíbrio pelo terror, literalmente. E esse aqui é o cenário hoje. 9 países têm armas nucleares. Rússia e Estados Unidos ainda concentram sozinhos uns 90% de todo o arsenal do mundo, um legado direto da Guerra Fria. Mas
Outros países, com suas próprias tensões regionais, também fazem parte desse clube, que é bem exclusivo e muito perigoso. Agora, o que este gráfico mostra é uma tendência bem preocupante. Enquanto os arsenais da Rússia e dos Estados Unidos estão relativamente estáveis, a China está num processo de expansão acelerada. Adicionou 90 ogivas em um ano só. Isso, claro, está mudando todo o equilíbrio estratégico global. E o que deixa a situação de agora tão tensa é que as estruturas que mantinham o equilíbrio estão se desfazendo. Tratados de controle de armas estão sendo abandonados. Novas tecnologias, como os mísseis hipersônicos, diminuem o tempo de reação para poucos minutos. E, para piorar, temos múltiplos focos de conflito acontecendo ao mesmo tempo, envolvendo potências nucleares. E tudo isso nos traz de volta ao começo da nossa conversa, a busca pela sobrevivência. Com os riscos globais aumentando, a ideia de se preparar para o pior voltou com tudo. Mas o que realmente significaria sobreviver a algo assim? Um exemplo bem concreto desse medo é o complexo que o Mark Zuckerberg está construindo no Havaí. Um projeto de 270 milhões de dólares é basicamente uma fortaleza autossuficiente com um bunker subterrâneo. Isso pega aquela ansiedade abstrata sobre uma guerra nuclear e transforma em algo muito tangível, um projeto imobiliário de elite. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Um bunker pode até proteger da explosão inicial, mas e depois? O verdadeiro desafio para a sobrevivência da humanidade talvez não seja a bomba em si, mas o que ela faz com o planeta inteiro. O conceito de inverno nuclear é simplesmente aterrorizante na sua lógica. As tempestades de fogo, geradas por múltiplas explosões, lançariam tanta fuligem na atmosfera que a luz do Sol seria bloqueada. Isso levaria a uma queda brusca nas temperaturas globais, ao colapso total da agricultura e, claro, à fome em escala planetária. E olha, até agências do governo, como a FEMA, lá dos Estados Unidos, reconhecem isso. Um bunker pode ser um abrigo temporário, mas ninguém consegue sobreviver isolado para sempre num planeta que teve seu ecossistema destruído. A sobrevivência a longo prazo não é individual, ela depende da saúde do planeta. No fim das contas, a era nuclear nos coloca diante de uma escolha bem clara, entre dois caminhos. Um é o da sobrevivência individual, focada em isolamento e preparação para o desastre. O outro é o da prevenção coletiva, baseada em diplomacia, cooperação e na busca por diminuir o risco para todo mundo. E essa é a questão que fica no ar. A história nos mostrou como chegamos até aqui. A ciência nos mostra o que está em jogo. E o presente nos mostra os caminhos que estão sendo seguidos. A escolha final entre a esperança na diplomacia e o investimento em bunkers é o que vai definir o nosso futuro.